Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as razões trigonométricas e a relação fundamental da trigonometria. Razões trigonométricas. Primeiramente vamos lembrar aqui um pouquinho o que seriam razões, né? Razão a gente sabe que são qualquer divisão, a gente pode falar que é uma divisão. Que divisões são essas? Quando a gente está falando em trigonometria, nós vamos ter como base as razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? E essas razões, né, que a gente já estudou, ela está relacionada à relação, né, que há entre o ângulo e o lado do triângulo retângulo. E elas nos fornecem, né, essas razões, a gente consegue, através dessas razões, os valores do seno, do cosseno e da tangente de um determinado ângulo. Tomando como base essa figura, onde eu tenho o cateto oposto, onde eu tenho o A como o cateto, onde eu tenho esse A aqui, ó. Ele é o quê? É o cateto oposto ao ângulo. O C, que é o cateto adjacente ao ângulo. Olha, ele está aqui grudadinho com o ângulo. E o B representa aqui para nós a hipotenusa. Né? Se a gente toma como base essa figura, nós temos que o seno do ângulo A, nesse caso, ele será A sobre B. O A é o cateto oposto e o B a hipotenusa. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Já o cosseno será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, C sobre B. E a tangente será a cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou ainda podemos dizer que nessa relação, existe uma relação, né, da tangente com o seno e cosseno, aonde eu tenho que tangente pode ser seno sobre o cosseno. Além do seno, do cosseno, da tangente, nós temos aí outras três razões trigonométricas importantes, tá? Que são a secante, a cossecante e a cotangente. A secante de um ângulo seria o quê? A razão entre a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, logo, nós teríamos B sobre o C, aonde o B é a hipotenusa e o C é o cateto adjacente. Por definição, a gente pode dizer que a secante ela é o inverso do cosseno, já que o cosseno é C sobre B. Quem seria o C? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já a cossecante, ela é hipotenusa sobre o cateto oposto. Dessa forma, nós temos aí, podemos dizer que nós temos a fórmula da secante como 1 sobre o cosseno. Pessoal, não confundam. Ó, eu tenho aqui, ó, secante. Lembre-se de cosseno. Então, ó, eu tenho C embaixo, vai começar com o quê? Com C. Então, o que começa com C? O cosseno. Então, para ficar mais fácil, não confundam. Secante é o inverso do cosseno. Já a cossecante, a gente tem a razão entre a hipotenusa e o cateto oposto. Então, se observarmos aqui a nossa figura, em relação ao ângulo A, quem que é a hipotenusa? O B. Quem que é o cateto oposto? O A. Então, também por definição, nós temos que a cossecante é o inverso do seno, né? Já que o seno é A sobre o B, né? Então, a gente pode dizer que a cossecante seria igual a 1 sobre o seno.
cotangente? Bom, a cotangente seria a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto, né? Então, nós teríamos o C sobre o A. Se nós analisarmos também aqui a figura em relação ao ângulo A, nós temos que o cateto adjacente é o C e o cateto oposto é o A. Diferente também, né? Por definição, ela é o inverso de quem? Da tangente, já que a tangente seria o A sobre o C, né? E quem seria o A mesmo? Ó, cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Então, se vocês conseguem perceber que tem aqui, ó, entre as duas, uma inversão, vamos colocar assim, colocar uma diferença, não é diferença, é uma inversão, né? Vamos colocar assim, fica mais fácil. Então, logo, a gente pode determinar que a cotangente seria 1 sobre a tangente, que é o inverso da tangente. Então, se nós observarmos essas três razões trigonométricas, essas três últimas razões trigonométricas, secante, cossecante e tangente, são razões inversas de seno, cosseno e tangente, tá? Então, é importante vocês lembrarem que secante, cossecante e cotangente são razões inversas, né, da seno, cosseno e tangente. Vamos agora fazer além, né, do seno, cosseno e tangente, nós temos aí no campo da trigonometria uma relação importante, que é a relação fundamental. Que relação fundamental seria essa? Digamos que nós temos aqui a fórmula seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O que vocês têm que lembrar? Que essa relação ela vale para todo e qualquer x, tá? Vai existir essa relação. Seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de qualquer valor de x sempre será 1, né? E das razões trigonométricas estudadas, temos uma relação, né? Como eu já disse para vocês, que existe a relação entre o seno e o cosseno. Por quê? A tangente, ó, ela é seno sobre cosseno. A cotangente é cosseno sobre o seno. E a secante, 1 sobre o cosseno. E a cossecante, 1 sobre seno de x. Utilizando, né, a relação fundamental que eu falei para vocês, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, nós vamos fazer agora, eu vou apresentar aqui para vocês um exercício para que vocês possam observar essa relação, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui o exercício aonde é dado seno de x igual a 1/3 com x maior que π sobre 2 e x menor que π. Determine os valores do cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Bom, o que a gente pode observar aqui? O exercício está pedindo, ele nos dá a razão, né, o seno, a razão, o valorzinho do seno de x, e pede que a gente determine aí as outras razões. Como que eu posso estar calculando isso? Primeiro, como eu falei para vocês, ó, vamos utilizar a relação fundamental. Eu queria mostrar para vocês, né, essa relação. E de que forma que essa relação, por que essa relação ela é importante. Então, olha, se eu tenho seno, né, o exercício me dá o seno. Quanto que vale o seno? O seno, ó, ele vale 1/3. Se o seno vale 1/3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1/3 e substituir na fórmula. Vou substituir no lugarzinho do seno. Então, eu vou ter seno, né? Onde no lugar do seno eu vou ter 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Logo, eu vou ter que 1/9 mais cosseno de x é igual a 1.
Cosseno de x ao quadrado vai ser igual a 1 menos 1 nono. Por quê? O 1 nono que estava desse lado positivo, eu passei, né? A gente passa ele para o outro lado como negativo, ó, né? Então, lembra que o sinalzinho está aqui, ó, ele veio negativo, tá? Logo, eu tenho que achar o quê? Vamos calcular aqui, ó, para poder resolver isso, a gente utiliza quem? O MMC, né? Então, qual que é o MMC entre 1 e 9? É 9. Então, eu tenho que cosseno de x, cosseno ao quadrado de x é igual a 9 menos 1 nono, que será cosseno ao quadrado de x igual a 8 sobre 9. Cosseno de x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 8 sobre 9. Pessoal, por que é raiz quadrada? Porque, ó, a gente tem aqui, deste lado, o expoente 2, né? Então, a gente lembra que isso aqui é uma equação do quê? Do segundo grau. Então, eu passo para o outro lado para tirar a raiz. E lembrando, por ser uma equação do segundo grau, eu tenho aqui, ó, o sinalzinho do mais ou menos. Ou seja, eu posso obter duas respostas. Mas nós temos que analisar uma coisa importante aqui, tá? Com relação ao sinal. Então, se vocês observarem, está falando do exercício que o x, ele pertence a qual quadrante? Ó, ele está entre 180, 90 e 180 graus. 90 e 180 graus representa o que lá na nossa circunferência trigonométrica? Na nossa circunferência trigonométrica, ele está, né, posicionado no segundo quadrante. Lembra que a nosso círculo trigonométrico, né, eu vou fazer aqui mais ou menos para vocês lembrarem, lá do nosso plano cartesiano, ele é dividido pelo quem? Pela reta do x e pela reta do y, certo? Então, eu tenho os quadrantes, né? Aqui é o meu y e é o sentido o quê? O sentido anti-horário, o inverso do relógio. Então, aqui eu tenho o primeiro quadrante, o segundo quadrante, nossa pessoal, segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante, certo? Só para vocês terem aí a noçãozinha. Então, aqui eu tenho 0 graus, aqui eu vou ter 90, aqui eu vou ter o π, que representa os 180 graus, né? E dessa forma, a gente já descobriu aí que o x ele está entre 90 e 180, logo, segundo quadrante. E daí, ele estando no segundo quadrante, o que a gente tem que lembrar? Sinalzinho lá de cosseno, lembra? Então, o cosseno no segundo quadrante, pelo sinal lá da nossa circunferência trigonométrica, era positivo ou negativo? Pelo sinal, né, da função do cosseno, nós temos que é negativo no segundo quadrante. Então, eu já vou descartar aqui o sinal positivo e eu vou ficar com cosseno igual a menos 2, raiz de 2 sobre 3. Bom, descobrimos agora o cosseno. Se eu tenho seno e cosseno, lembra que eu falei para vocês da relação que há entre o seno e o cosseno? Então, agora fica fácil, né, de eu determinar a tangente. Então, vamos lá. A tangente não é seno sobre cosseno? Se é seno sobre cosseno, eu vou ter que a tangente será 1/3 sobre menos 2, raiz de 2 sobre 3. Tangente de x vai ser 1 sobre
2 raiz de 3, de 2, deixa eu lembrar, voltar aqui para vocês um pouquinho, ó. Que daí vocês devem estar se perguntando, de onde que, cadê o 1/3? Cadê o raiz de 2 sobre 3? O que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu que eu simplifiquei aqui, ó. A gente pode simplificar os denominadores. Então, 3 com 3 eu elimino, e daí eu vou ficar com o quê? Com 1 sobre menos 2 raiz de 2. Mas eu não posso deixar a raiz no denominador. Como que eu resolvo essa questão? Então, eu tenho que racionalizar. Como que eu racionalizo? Aqui, a raiz de 2, eu vou multiplicar o denominador pela raiz de 2 e o numerador também por raiz quadrada de 2. Logo, eu tenho que a tangente de x será raiz de 2 vezes 2 raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, a tangente será menos raiz de 2 sobre 4. E agora vamos achar a cotangente. A cotangente, ela é o cosseno sobre o seno. Observem, ó, é o inverso de quem? É o inverso da tangente. Cotangente, inverso da tangente. Então, eu tenho que cotangente é menos 2 raiz de 3 sobre 3 sobre 1/3, que é o valor do seno de x que o exercício nos dá. Assim como eu simplifiquei os denominadores aqui na tangente, vou fazer da mesma forma aqui na cotangente, ó. Coto 3, simplifico, né? Aí eu vou ter que cotangente vai ser raiz menos 2, raiz de 2 e a secante. Próximo passo é como calcular a secante. Qual que será a secante? A secante será igual a 1 sobre cosseno. Qual é o valor de cosseno mesmo? Menos 2 raiz de 2 sobre 3. Então, eu tenho que a secante será 1 vezes 3. Por quê? O que eu faço aqui? Olha só, divisão de fração. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Não era raiz menos 2, raiz de 2 sobre 3? O inverso, então, menos 3, raiz de 2, raiz menos 3 sobre 2 raiz de 2. Também vou racionalizar. Racionalizando, eu chego que a cotangente será 3 raiz de 2 sobre 2 raiz de 4, que me dá como secante de x 3 raiz de 2 sobre 4, menos 3 raiz de 2 sobre 4. Esse é o valorzinho da secante. E a cossecante? A cossecante é o inverso, né? É 1 sobre seno. 1 sobre o seno. Então, cossecante inverso do seno. Se é o inverso do seno, eu vou ter que... Qual que é o valorzinho do seno que eu tenho? O seno eu tenho que é 1/3. Então, da mesma forma, cossecante, mantenho a primeira, divisão ali de fração, mantenho a primeira e inverto a segunda. Logo, a cossecante de x será igual a 3. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? A importância aí essa relação fundamental que existe entre o seno e cosseno, essa relação fundamental da trigonometria e as razões trigonométricas. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido e não fiquem com dúvida. Caso vocês tenham dúvida, vocês sabem que vocês podem me procurar. Até mais!